Primeiramente, só venho para esse evento para escutar meu nome sendo chamado pelo MC. Segundamente, quando ele sair daqui, eu acho que eu não volto mais no evento. Mentira, graça, eu volto. Terceiramente, meu nome é Ricardo Castro. Vou apresentar aqui brevemente alguns resultados obtidos com os últimos 2 anos de trabalho que a gente tem tido com alguns dos nossos parceiros. Tá? Já sabemos aqui, né, o tema. Então, quem é a Clash? Né? Quem somos Clash, na verdade? Né? A Clash é uma investor company. Então, nós adquirimos empresas, nós tornamos essas empresas lucrativas, eventualmente vendemos essas empresas. Então, hoje, dentro do clã, como nós a colocamos, né, a Clash é uma holding, nós temos a Mutante, a Mira, Zoli, o Instituto Jogar Junto, que é uma ONG, a Intervalor, o GRB, que é a mais nova aquisição, a gente tem aqui 5 meses, talvez, menos de 6 meses com certeza, e a Interaxa. Muito provavelmente, muitos de vocês que estão aqui são nossos clientes. Tá? Então, indiretamente, vocês estão junto com a Clash e vão acabar se enxergando aqui de alguma forma. Certo? Em alguns números, 14 países de operação, a gente cerca de 7 mil pessoas, com mais de 500 clientes ativos, com 10 bilhões de interações ano em canais de texto e voz, 4 bilhões de ATHs evitados, na liderança aí do ranking de cobrança, 89% de assertividade e, a partir deste ano, oferecendo canais de comunicação, cobrança, enfim, de interação, Customer Experience, todos voltados com IA, já com mais de 3 milhões de interações até agora, certo? Então, antes do fechamento do ano. E por que eu estou colocando, né, essas estatísticas aqui? Porque vocês devem imaginar que com esse hall de clientes que a gente tem hoje, né, então, dentro da linha de telecom, financeiro, serviços e varejo, e aqui provavelmente vocês vão reconhecer empresas, né, onde vocês operam, a gente tenha o costume de adquirir a empresa, padronizá-las, para depois a gente seguir com elas. E, na verdade, a filosofia da companhia é: a gente respeita a cultura da empresa adquirida, a gente respeita a estrutura da empresa adquirida, a gente respeita o legado dessa empresa e a gente constrói o futuro juntos. Uma das coisas que é meio que padrão ali para a gente é: a empresa ela chegou até onde chegou com muito esforço, com muito conhecimento, com muito esforço. A gente não quer desmerecer isso tudo nas empresas. O que a gente quer é fazer com que esse esforço ele seja recompensado e potencializado. Só que, como vocês viram ali, o hall de clientes que a gente tem, ele é muito diverso. E com isso vem uma questão de multirregulatório. Se eu respeito e eu aceito todas as estruturas e todo o legado dessas empresas, eu tenho que respeitar também a plataforma, logo eu tenho um caos do ponto de vista de controle e de segurança, certo? Mais ou menos. Números das nossas áreas aqui. Né? Então, a gente hoje passa por 150 auditorias ano. Castro, não faz sentido nenhum você passar por 150 auditorias. Faz. Cada cliente meu ali faz de 1 a 4 auditorias, dependendo de em quantas empresas eles estão colocados. Então, eu passo por 150 processos de auditoria anualmente. Eu duvido que exista uma outra empresa que passe por tantos processos de auditoria como nós. A gente hoje olha e processa 78 milhões de alertas em todas as empresas. E isso a gente faz com apenas 20 pessoas. Castro, também não faz sentido. 20 pessoas não dão conta de 78 milhões de alertas. E é justamente a respeito disso que eu venho trazer para você aqui. Como nós trabalhamos dentro das nossas áreas de controle? Então, primeira coisa, alinhando o modelo de auditoria e avaliação, padronizando as tecnologias de proteção e observabilidade, não deixamos ou procuramos ter um máximo de observabilidade em todos os escopos e todas as empresas do clã. Compliance e gestão de riscos incorporaram um time em 2024.
Então, em um determinado momento, a gerência acabou se tornando uma diretoria e dali você teve um escopo de GRC muito mais amplo dentro da mesma área. Correlacionamento de inputs técnicos, controles qualitativos e gestão única de fornecedores na cadeia de valor. O que também começa a nos facilitar na identificação de riscos dentro da cadeia de valor e principalmente da resiliência operacional que a gente quer alcançar, certo? Nossa filosofia é sempre ser centrada em pessoas, direcionado ao negócio e, obviamente, fazendo os direcionamentos necessários para cada linha de negócio. Tá? Mas eu quero trazer aqui, dentro dessa apresentação, brevemente, esses dois pontos aqui. Né? Porque a gente vai falar sobre SOC, a gente vai falar a respeito de cadeia, de avaliação de terceiros na cadeia de valor. E quando a gente juntou as práticas de gestão de risco, compliance, o GRC como um todo, a área tomou uma outra figura. Então, já não era mais SI, já não era mais proteção de dados, acabou virando alguma coisa chamada PRIOR, né? Que é Privacy Regulatory, IS, Ombudsman and Risk. A gente tem lutado um pouco com esse acrônimo, porque tem se puxado muito para um negócio chamado Prior. Prior, que foi um participante do BBB, que, vamos dizer, não foi um cara muito legal, e depois continuou não sendo um cara muito legal. Então, estamos buscando o Prior, não o Prior, certo? Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. E no contexto da nossa evolução, quais eram os principais objetivos que a gente buscava? O primeiro deles, a gestão ativa de fornecedores durante todo o ciclo de vida dos riscos. Tenho várias empresas dentro do meu portfólio. Então, eu tenho empresa que faz recuperação de crédito, tenho empresa que faz CX, tenho empresa que faz integração de soluções. Só que, digamos, uma Claro, ela está em 4 dessas empresas. Perdão. Como é que eu faço para garantir que os fornecedores que atendem cada fase desse meu cliente não falhem em momentos específicos, causando uma disrupção em todas as empresas? Como é que eu consigo otimizar os meus recursos técnicos e tecnológicos para garantir que o meu retorno seja o mais alto, perdão, mas sem perder a visão do negócio? Castro, mas por que você está olhando do ponto de vista de segurança? É uma questão de resiliência operacional que está vinculada justamente com a continuidade de negócios, no final das contas. E está vinculado intimamente com a questão de avaliação da resiliência dos seus fornecedores. Segundo, monitoração contínua de riscos e ameaças. Alguma coisa que está mais vinculada hoje com o nosso SOC, o CIEM. Planos de resposta adaptáveis aos incidentes de terceiros. Resposta a incidentes da cadeia de suprimento e terceiros. E, por fim, integração com o SOC. Então, esses eram os nossos principais objetivos. Quando eu cheguei 2 anos e 4 meses atrás, a gente tinha um orçamento muito vultuoso. Por quê? Porque um dos nossos concorrentes tinha sofrido um ataque cibernético desastroso, deixou ali algumas operações 3 meses sem atendimento e um balde de dinheiro foi colocado dentro da área. Quando eu cheguei, eu olhei aquele balde de dinheiro, o sonho de qualquer CISO, e aí você fala, putz, vou nadar de braçada aqui. Só que tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que dinheiro não aceita desaforo. E quando você tem dinheiro demais e você aplica ele de forma errada ou indevida, acaba acontecendo que você passa a não justificar as suas metas, os seus atingimentos de objetivo e assim por diante. Então, sabendo que nós tínhamos riscos ainda a serem cobertos e vendo que existia eventualmente um esbanjamento do outro lado, nós fizemos uma redestinação de 35% do nosso orçamento de 23 para 24. E de 24 para 25, só dando um spoiler aqui, a gente conseguiu entregar de volta para a empresa cerca de R$1,5 milhão de reais, adquirindo uma empresa nova. Ou seja, com a aquisição de uma nova empresa e a renegociação desses contratos e a inclusão desses contratos nos vigentes, nós conseguimos reduzir o valor dos contratos da empresa adquirida em quase R$1,6 milhão. Obviamente, teve um gasto adicional ali, a gente voltou um e-mail para os caras, para a diretoria. Mas onde é que a gente trabalhou aqui? Primeiro, substituição de fornecedores.
Uma coisa que é caótica é você administrar várias empresas para prestar serviços diversos, e eventualmente algumas que são sobrepostas a outras. E a gente via isso. Então, eu tinha 2 empresas que faziam em escopos diferentes gestão de vulnerabilidade. Eu via que o meu SOC estava sendo provido, mas, cara, ferramenta open source, um monte de ajambro ali no meio, não está legal esse negócio. A gente precisava fazer avaliação de fornecedores, de terceiros, e a gente não conseguia fazer uma avaliação de terceiros de forma adequada, porque faltava dinheiro para comprar uma solução para fazer isso. Então, a gente trocou fornecedor, trocou ferramenta, reviu as prioridades, e de 12 fornecedores, a gente saiu ali para 4 fornecedores. Revisamos todos esses contratos e concentramos para a gente garantir, inclusive, uma possibilidade de melhorar a nossa capacidade de negociação. E, na sequência, a gente começou a trabalhar um modelo de maturidade. Por quê? Porque eu queria sair de um modelo onde eu simplesmente... Eu não tenho um pointer. Eu tenho um pointer. Enfim, onde eu estava fazendo avaliação de fornecedores de uma forma manual, mambembe. E aqui eu estou falando de uma base de fornecedores novos e de fornecedores legados da ordem de 700 para todas as empresas. E comecei a fazer isso de forma automatizada. E não só isso, de forma automatizada e criando portfólios dentro de cada uma dessas linhas de negócio para que eu conseguisse apurar o risco em cadeia. Ou seja, não é só o risco, digamos, da mutante que vale para a demonstração do meu risco absoluto. São todos os fornecedores que são chave para atendimento a esse negócio, que vão compor o risco que eu preciso apresentar para a diretoria. E, a partir dali, identificar e apontar quais são os riscos que precisariam ser sanados. Primeiro, médio, curto, médio e longo prazo, pela diretoria. Onde eu precisaria, de fato, investir, quando eu precisaria investir. Então, nós saímos rapidamente de um indicador ali que estava entre o 0 e 1, e a gente chegou no 3, 4. Hoje eu posso dizer que a gente está muito, muito, muito próximo do 4. E, obviamente, fazendo o básico, só que o básico automatizado. Então, você sai, né, de fornecedores ali que são integrados, você faz uma avaliação de segurança, identifica requisitos de correção, trabalha esses planos de ação, e isso passa por uma monitoria constante. A partir do momento que esse fornecedor, dentro dessa cadeia de valor, cai do scoring de risco, ele é acionado. A partir do momento que ele não consegue recuperar essas notas em 1 ou 2 meses, cessa o pagamento dele. Certo? Então, assim, trabalhamos também a questão, né, de consequências. E, obviamente, automatizando isso, a gente traz a avaliação de probabilidade de incidente. Então, uma empresa que consegue manter um histórico de avaliação, ou, aliás, um histórico de solidez em termos de controle, me traz uma segurança, me traz um conforto maior. Uma empresa que, historicamente, mostra uma montanha-russa de controles, ou seja, em janeiro ele está bem, critério A, digamos. Daqui a 3 meses ele está em C. Putz, mas por quê? A cadência de updates dele de patch management caiu. Putz, mas não é um negócio que tem que cair. Estava na sequência, estava estava na cadência certa. Então, quer dizer que o controle que, de repente, ele me mostra naquele momento anterior de homologação não está sendo cumprido ao longo do tempo. Então, você começa a criar modelos preditivos para que você ou passe a buscar um novo fornecedor dentro do rol oferecido pelo mercado, ou, se for o caso, você cesse a contribuição dessa pessoa dentro do processo de negócio. Tá? Não só isso. Dentro da plataforma automatizada, alertas de incidentes cibernéticos. Então, você fica sabendo o que aconteceu em termos de incidente e o quanto você está exposto dentro daquele fornecedor. Ou seja, se aconteceu um incidente, aconteceu essa semana ou a semana passada, o F5, lá, o F5 teve um problema de vulnerabilidade e precisava de uma correção imediata. Eu não uso. Mas se o meu terceiro usa, eu preciso saber, porque ele está exposto. E eu preciso que ele faça essa correção. Relatórios, obviamente, de status regulares. E aqui eu preciso fazer uma menção, né, à empresa
né, com quem a gente fez isso aqui foi a Vilsec. Eles fizeram uma revolução orçamentária, eu diria, né, em termos operacionais dentro da Clash, né? Então, assim, todas as conexões que a gente está comentando aqui foram muito apoiadas e sustentadas pela parceria deles em construir juntos, entender como a gente trabalha, a nossa loucura de como a gente trabalha e construir esses cenários diferentes, né? E principalmente em trazer justamente esses views regulares para a gente, né? Então, assim, a gente tem isso já padronizado, mas você tem uma visão consultiva também para melhorar o tempo todo as suas ações. Relatório de vulnerabilidade Zero Day, ou seja, também algumas questões ali de alertas mais críticos também chegam para a gente tomar a decisão. Como é que a gente discute o risco a partir do momento que a gente fez todas essas mudanças com o board? A gente tem ali contratos com receitas e multas. A gente tem um negócio chamado The Soup, e esse The Soup vai ser o quê? Cara, como é que a gente calcula o nosso risco? Como é que a gente monta essa mensuração? E a partir dali eu consigo identificar qual é o impacto obtido em cada cliente. Putz, eu não posso fazer um investimento de 2 bi agora, Ricardo. Não pode, beleza. Mas você tem que fazer um de 200 mil nesse cliente aqui, porque aqui você tem um legado que é muito difícil de ser corrigido, altamente explorável e que gera um efeito em cadeia em 6 empresas do clã. Putz, entendi. Isso é criar priorização não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de negócio. E é justamente o que a gente quer hoje em dia. Sair do viés técnico e passar a fazer a discussão de orçamento do ponto de vista de negócio. A área hoje, o Prior, ela é viabilizadora de negócios. Nenhum contrato é assinado se nossa área não conseguir demonstrar controles adequados àqueles clientes todos. E o cliente Santander, ele é tão rigoroso quanto o cliente Neon, que é tão rigoroso quanto um C6. Que é tão rigoroso como uma Vivo, uma Claro, uma TIM. Então, nós somos viabilizadores de negócio. Nós não somos a pedra, nós somos um caminho. E a gente precisa tratar o nosso tomador de decisão com a mesma importância. Quais foram os principais resultados alcançados, então? Primeira coisa, percepção de valor do negócio. Então, você passa a apresentar aqui o investimento feito em segurança, o investimento feito em governança, o investimento feito em gestão de riscos, ele não é baseado pura e simplesmente em quesitos técnicos. Ele é baseado em geração e sustentação de negócio. Segunda coisa, respeito ao orçamento. Tem um colega meu aqui, eu não sei se ele está aqui, mas ele estava na sessão anterior. A gente brinca, porque eu não tive meu orçamento aprovado para 2025. Na verdade, o meu orçamento ele não foi cortado em 2025. Nada em termos de segurança, governança e risco é questionado do ponto de vista de preço. Por quê? Porque nós conseguimos criar um vínculo dentro da presidência e do board que faz com que a nossa reputação, quando a gente leva um número, esse número ele é questionado do ponto de vista. Tá, a gente vai pagar em 3, vai pagar em 5, vai pagar uma vez ao ano, vão fazer 2 anos, mas ninguém questiona a necessidade dele. A reputação foi conquistada, o nosso lugar foi conquistado. Precificação de produtos, e essa é uma das coisas mais legais. A empresa precificava errado, porque não levava em consideração absolutamente nada dos componentes que a gente falava de segurança. Então, o SOC não entrava, o DLP não entrava, o antivírus não entrava, nada entrava. E a gente fala assim, cara, tudo isso faz parte da composição do custo. E a gente começou a trazer isso, né? Redução expressiva de vulnerabilidades orientada a risco e paradas emergenciais e retenção de clientes. E isso é, talvez, o maior argumento de venda que a gente tem do projeto que a gente desenvolveu nos últimos 2 anos. Então, assim, obviamente, eu não consigo passar para vocês detalhes, minúcias do que a gente fez. Eu convido vocês, eu não vou colocar meu telefone aqui na tela, desculpa. Mas quem estiver interessado em saber mais sobre o nosso estudo de caso, conhecer mais detalhes do que a gente fez, como a gente implementou, a Vilsec
está junto com a Security Scorecard aqui no centro aqui da área de exposições. Passem lá, eu vou estar lá em algum momento, mas se eu não estiver, peça meu contato, a gente conversa no particular e eu conto para vocês, ou levo vocês até a empresa, para que vocês vejam com seus próprios olhos o que a gente fez. Tá bom? O meu tempo acabou, eu agradeço demais a atenção de vocês, fico à disposição de vocês, até uma próxima.